tem a Bíblia, abra lá em Atos 8. Se você não tiver a Bíblia, mas tiver o celular, a Bíblia, pode abrir para me acompanhar na leitura. Bem? Antigamente os cristãos levavam a Bíblia na igreja. Depois que surgiu o celular, eles levam o celular. Só que hoje em dia nem sequer eles se dão o trabalho de abrir a Bíblia no celular. Daqui uns dias vai estar tão esquecido. Como é que é mesmo? Eu tenho que ir na igreja, eu tenho que levar alguma coisa relacionada à palavra. É importante nós recuperarmos Atos 8, alguns hábitos que nós muitas das vezes consideramos sem importância, diria assim, mas que na verdade tem muita importância. Amém? São nas pequenas coisas, coisas que aos nossos olhos não importam, e a gente vai deixando passar, a gente vai esquecendo, vai ficando para trás, e isso faz toda a diferença na nossa vida espiritual. Amém? Obrigada. Atos 8, 9. Atos 8, versículo 9. Amém? Diz assim: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, Filipe, em Samaria. Amém? Impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados. Tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. Seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e peso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Amém? Até aí tá bom. Nós podemos ver aqui, quando eu estava lendo essa passagem, o Senhor trouxe ao meu coração, né? Que nós podemos crer, né? E na verdade, o crer, a fé é a porta para que o Senhor se manifeste nas nossas vidas. Amém? Mas crer não é o suficiente. Amém? Crer é o princípio, é o início. E nós vemos nessa passagem aqui que, claramente isso, né? Que esse cidadão chamado Simão, ele creu, ele foi batizado e ele seguia, né?
ele seguia que os discípulos, seguia Filipe, estava seguindo Filipe maravilhado com o poder de Deus, né? Com os milagres. E o Senhor havia há um tempo atrás trazido ao meu coração sobre, quando eu li essa passagem eu me lembrei sobre os simpatizantes do Evangelho. E muitas das vezes nós precisamos tomar cuidado com isso, né? Com o ser simpatizante apenas da palavra de Deus. E nós vimos que esse homem aqui, ele era um simpatizante, né? Mas ele não permitiu que o Espírito Santo operasse na vida dele. Ele creu, vamos dizer que ele creu até um certo ponto. Ele creu até onde convinha. E a gente vai lendo o texto e vai vendo que o que ele queria, né? Talvez a ideia do coração dele era acrescentar, né? Acrescentar a mágica dele, acrescentar a vida dele, aquilo que ele já vivia. Era um homem que estava acostumado com a fama, né? Acostumado com as pessoas ali ao redor dele, porque ele fazia as mágicas dele, né? Enganava o povo. Então ele viu no Evangelho, ele viu ali em todo aquele mover, uma oportunidade, talvez para acrescentar o poder, tanto que ele fala, né? Me dê dinheiro para que quando eu impuser as mãos, ele estava fascinado. Quando eu impuser as mãos, as pessoas também recebam. Ele viu o Evangelho, né, como um negócio, né, como algo que ele poderia acrescentar ali a vida dele. E nós vemos que muitas das vezes as pessoas estão dentro da igreja e elas veem o Evangelho como uma maneira, uma forma de serem abençoadas somente. E o desejo do Senhor não é somente abençoar, mas não somente, principalmente operar nas nossas vidas. Às vezes a gente vê pessoas dentro da igreja e ela fica assim, um pé na igreja e outro no mundo. São pessoas que são simpatizantes do Evangelho. Elas acham bonita a pregação. Elas acham bonito a palavra de Deus. Elas acham bonito, elas ficam encantadas com as coisas que Deus pode fazer, com o que Deus pode realizar. Deus pode abençoar, né? Deus pode me abençoar financeiramente. Deus pode fazer isso. Deus pode fazer aquilo. Deus pode dar direção através daquele pastor. Se eu for lá no pastor, ele vai me dar uma instrução, ele vai me dar uma direção, mas ele não se aprofunda, ele não permite que o Espírito Santo atue na vida dele. Ele não permite o Espírito Santo trabalhar no coração dele. E isso, infelizmente, é algo que somente a pessoa pode fazer. Não existe outra pessoa. E a gente vê que havia ali um poder sobrenatural naquele ambiente, naquele lugar onde eles andavam, havia milagre, mas nem esse próprio poder e esse milagre pôde realizar algo dentro do coração dele, porque ele não permitiu. Não houve a permissão dele. Ele estava ali junto, ele estava acompanhando, ele estava vendo. E aí a gente pode pensar, imagina hoje, né? Imagina hoje que pouco se vê acerca de milagres, né? Acerca da manifestação do poder de Deus. Hoje, o que a gente tem visto, infelizmente, nas redes sociais e por aí vai, são escândalos, né? E infelizmente dentro a própria igreja leva isso para fora. A própria igreja expõe o próprio irmão. E quando nós lemos na palavra, nós vemos Jesus
fazendo milagres e manifestações, e houve uma certa ocasião em que Jesus fala: vocês não estão me procurando por causa dos milagres, vocês estão me procurando por causa do pão. Quer dizer, o povo nem era pelo milagre. Nem era pelo milagre, porque se fosse pelo milagre a gente podia falar: nossa, os milagres realmente são uma coisa que encantam as pessoas. Mas nessa ocasião não eram nem os milagres, era por causa do pão. Isso mostra assim o quanto o nosso coração precisa ser trabalhado. Se nós não cuidarmos isso, se nós não estivermos diante de Deus, se nós não permitirmos que o Espírito Santo atue e trabalhe na nossa vida, nós nos vemos em certo momento da nossa vida buscando o Senhor só por interesse, buscando o Senhor muitas das vezes só no automático, fazendo aquilo muitas das vezes já, sabe, sabe quando você começa a fazer alguma coisa que nem é rotina, né? Cai na rotina. E a nossa vida espiritual não pode. Se existe algo que tem que ser novo todos os dias, é a nossa vida com Deus. A nossa comunhão com Deus.